9h30, a bola vai rolar no Nabi Abichedi em Bragança Paulista. Jogo bom logo mais contra o Bragantino. Cláudio Rezende, um abraço, bom dia, Cláudio. Alô, Cirilo, um abraço, bom dia você também. Quem se liga no Rádio Esportes da Itatiaia, aos nossos comentaristas, hoje aqui em Bragança Paulista, o Galão da Massa vai com um time diferente, o Galo com mexidas, a gente vinha destacando durante toda a semana, e muitas mexidas por conta de lesões de jogadores em seleções sul-americanas, e por conta disso o técnico Gabriel Milito vai ter que utilizar mais o elenco. É o jogo que ele vai ter que fazer mais mexidas e que vai ter menos opções também no banco de reservas. O Atlético viajou aqui para Bragança Paulista, Cirilo e amigos, com apenas 20 jogadores. Normalmente viajam 23, 24, mas o treinador preferiu trazer aí um elenco mais enxuto do que, por exemplo, alguns garotos da base que treinaram nesses últimos dias lá com os atletas na cidade do Galo. A gente destacava em manchete, Cirilo, que esse duelo entre Galo e Bragantino, ele tem muito equilíbrio na história desse confronto. O Bragantino, na verdade, ganhou do Atlético só uma vez em campeonatos brasileiros, foi lá em 1998. Ainda se chamava Clube Atlético Bragantino. Depois que virou SAF, virou o Red Bull Bragantino, o Galo nunca perdeu para o time aqui do interior de São Paulo. E no ano passado quebrou a casca, ganhou pela primeira vez aqui no estádio Nabi Abichedi, que sempre é complicado, né? São muitos empates aí, eram 8 empates entre as equipes jogando aqui na casa do Bragantino. Mas é o seguinte, Cirilo, os jogadores do Atlético estão descansando no Hotel Tauá Resort, que fica aqui em Atibaia, cidade vizinha a Bragança Paulista. E ontem os atletas chegaram aqui por volta de 9h da noite. Teve o voo fretado, partindo de Confins até Guarulhos, e de Guarulhos o trecho final de ônibus, ali pouco mais de 1h. Os jogadores chegaram, não teve nenhuma atividade por aqui, porque o Milito fechou a preparação ontem em Belo Horizonte. E aí, qual será o time do Atlético que começa o jogo de hoje? Até pelas ausências, não tem muito mistério, né? Pelo treinador atleticano. Hoje a tendência de que o Batalha jogue como volante, ele vinha sendo zagueiro, mas hoje o treinador não tem o Otávio, que segue lesionado, e não tem o Alan Franco, também poderia fazer essa função ali de primeiro volante. O que a gente está apostando aí, Cirilo? Numa linha de 3 defensores, com Saravia fazendo o trio na saída de bola ali, com o Bruno Fux e mais um, vai o Igor Rabelo, Lemos ou até o Rômulo, pode pintar qualquer um. No meio campo ali, Batalha de volante, seriam 2 meias, Zaratio, Pedrinho ou Igor Gomes. Igor Gomes, que ano passado fez um dos gols da vitória do Atlético aqui, o outro foi do Hulk. O Igor Gomes fez o gol que selou a vitória do Atlético. Pelas alas, de um lado o Alisson, de outro lado o Scarpa. O Palácio chegou a ser testado, viu, Cirilo? Até porque o Alisson não estava em todos os treinamentos, né? Estava lá com a seleção sub-20. Mas a tendência é de que comecem esses dois, Alisson, Scarpa, e lá na frente Paulinho e Cadu. Esse deve ser o Atlético. Eu sinceramente quero saber também como vai ser a postura desse time do Galo no jogo, porque o Milito gosta da posse de bola. O Galo foi o time que teve mais posse de bola na Libertadores na fase de grupos. Hoje, com muitas mudanças no time, principalmente no meio campo, vamos ver se o Galo vai tentar de novo ter o seu estilo de jogo, ou se pode mexer um pouquinho pelas ausências e por ser um jogo também como visitante. Eu rolo a bola para vocês aí, Cirilo, sobre esse provável Galo e como o Atlético tem que lidar com esse jogo hoje aqui no Nabi Abichedi. Boa, Cláudio. Alexandre Simões, um abraço. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo. Tudo tranquilo? Tudo certo. Ô, Simões, vamos lá. Com as ausências, com essas mudanças aí previstas já, pelas ausências aí de Copa América, ausência de lesão, o elenco curto para hoje, é o melhor Atlético possível? Dá para jogar do jeito que o Atlético gosta de jogar ou vai ter que mudar um pouquinho, hein, Simões?
Olha, o Cirilo, eu acho que sim, né? O Milito vai colocar em campo o melhor Atlético que ele puder. E esse melhor Atlético que o Milito puder ter, ainda assim, tecnicamente, em valores, será um time superior ao Bragantino. Que joga em casa, é um time muito forte jogando lá na Biabichedi, mas de toda forma, o Atlético, independentemente das escolhas do Milito, terá melhores jogadores em campo do ponto de vista individual, do ponto de vista técnico. Eu acho que isso é muito importante, porque esse é um lado bem decisivo do futebol, tá? Agora, é um jogo, né, Cirilo, e a gente comentava isso ontem, acho que foi até o Edu que falou na turma do bate-bola, né, que os empates em casa com Criciúma e Bahia vão transformando alguns jogos em vitórias quase que obrigatórias para o Atlético. E esse jogo do Bragantino é isso. Olha só que interessante, Cirilo. O Galo, ele é 10º colocado com 10 pontos, mas ele só tem 2 vitórias. O limite dele, vencendo hoje, é o 6º lugar, que é justamente o do Bragantino, que tem 12 pontos. Porque os times todos que tem 13 já tem 4 vitórias. E ele tem 2. Por quê? Porque o Galo é o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro, junto com o Fortaleza. São os 2 invictos, os 2 únicos invictos. Galo e Fortaleza não perderam, mas também empataram 4 vezes. Então, quer dizer, o Atlético, se a gente for pegar uma situação normal, e o Cláudio destacou aí, né, os jogos lá em Bragança, o normal é empatar. Atlético e Bragantino, ano passado o Galo até ganhou, né? Sim. O Galo ganhou lá em Bragança. Empatar todos os jogos. E foi um jogo até bastante polêmico, não foi o jogo do VAR? Teve um VAR demorado. Pênalti, coisa... Mas, de toda forma, empatar com o Bragantino em Bragança é um resultado ruim? Não é um resultado ruim. Só que, pelo conjunto da obra do Atlético, nesse inicinho de Brasileirão, né, o Galo jogou 6 vezes só, o empate pode fazer com que os times da frente abram ainda mais vantagem em relação ao Galo. E a gente não pode esquecer que já na segunda que vem, ele tem outro jogo muito complicado contra o Palmeiras. Então, quer dizer, eu acho que tem esse cenário. Mas, de toda forma, eu acredito que o Milito lançará a campo aquele melhor Atlético que ele acredita ter. Eu acho que disso a gente não tem dúvida. Se a estratégia dará certo, a gente só vai ver com a bola rolando. Mas, de toda forma, eu acho que ainda assim, com todos os desfalques, com todos os problemas, a gente terá um Atlético forte em campo. Vejamos. Edu Panzi, um abraço. Bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo? Um abraço. Tudo bem. O Cláudio trouxe aí as escolhas possíveis do Milito para o jogo de hoje. Fato é que é uma dificuldade maior para ele formar esse time, né, com tantas ausências e também o andamento do jogo. Você acredita em um Atlético novamente protagonista ou tentando ser no jogo de hoje, Edu? Acredito que o Atlético vai tentar ser protagonista, vai tentar ter a posse de bola. No Campeonato Brasileiro, o Atlético é o time que tem mais posse de bola e o Bragantino não está nem entre os 10 iniciais com mais posse de bola. Mas você pega o Bragantino da Sul-Americana, por exemplo, bate quase 60% de média de posse de bola. Então são 2 equipes que gostam de ter a bola. Agora, o Galo tem que ficar muito atento a um fator específico e que envolve o Bragantino. Gols no início. O Bragantino contra Corinthians, contra outras equipes que enfrentou no Campeonato Brasileiro, são pelo menos 3 jogos, mais o Souza na Copa do Brasil, fez gols antes dos 10 minutos iniciais. Então ele abre o marcador, começa o jogo com muita força ofensiva, pressionando, aquela pressão da equipe que joga em casa, vai para cima do adversário e tem sido feliz, tem sido eficaz, ele tira proveito dessa pressão inicial para fazer seus gols. E aí os adversários precisam correr atrás. E jogar correndo atrás é sempre muito mais difícil. Eu acredito que o Atlético tem que ficar muito atento a esses primeiros 20, 25 minutos do Bragantino, que são fortes, e o Galo tentar jogar nesse início. E para tentar montar o Atlético, Cirilo, é preciso entender o mecanismo de jogo que o Milito gosta. Ele gosta de jogar com alas. E, gente, ala joga diferente de lateral. Uma coisa é um ala, outra coisa é lateral, porque senão não haveria diferença de nomenclatura. Seria tudo ala ou seria tudo lateral? E não é. O lateral, especificamente lateral, muitas das vezes ele não ataca como ponta. Ele vai subir como lateral, mas não é o ponta e defende como lateral. O ala não. O ala, ou ele ataca como ponta e muitas das vezes defende como lateral. O Arana, quando joga pelo Atlético, ele é ala. Ala. Defende como lateral, fecha uma linha de 4 e ataca como um ponta pela esquerda. O Scarpa, do outro lado, ele é um meia. Ele praticamente não é um ala, jogando pela direita, porque ele não volta para fechar a linha de 4. Ele é um meia que joga aberto, simples. Aí, para marcar, ele marca sem a bola numa pressão, numa segunda linha de marcação. Sem o Arana, o Milito leva o Scarpa pro lado esquerdo.
O Scarpa vai ter que fazer o papel de quê? De ala. Porque ele vai ter que defender numa linha de 4 e atacar como ponta. A não ser que o Milito repita o Batalha fazendo a função ou as funções que fez contra Bahia e Caracas. O Batalha sem a bola era volante e com a bola era volante e sem a bola era zagueiro. Por que eu estou explicando isso? Porque se o Batalha for volante com a bola e quando o Bragantino recuperar essa bola, ele fechar uma linha de 4 como zagueiro, vamos supor que o Atlético tenha Saravia, Fux e Rômulo. Se o Batalha volta para fechar essa linha, o Rômulo fecha a esquerda. Independente de ser o Rômulo ou o Igor Rabelo. Se for o Igor Rabelo, o Fux fecha essa esquerda como lateral e o Scarpa não vai precisar voltar. Se o Milito utilizar o Scarpa apenas como o Batalha, apenas como volante, aí o Scarpa vai ter que fazer exatamente a função que o Arana faz, de subir como um ponta pela esquerda e de voltar como lateral. Por que o Scarpa que tem que fazer isso? Porque ele é que tem a maior capacidade. Você consegue, na sua cabeça, imaginar o Alisson fechando uma primeira linha de 4? Não. Nem eu. O Alisson é o único canhoto que poderia fazer esse lado esquerdo. Se o Milito permanecer com o Scarpa pela direita e colocar, por exemplo, o Fux de lateral e subindo como lateral, ele só vai ter destro na esquerda. O Zarate é destro, o Fux é destro. Todo mundo destro. O Atlético vai ficar capenga. Vai ficar um time igual aquela mesa de sinuca, descaída. Só vai jogar por dentro, não vai ter capacidade de jogar por fora, do lado esquerdo. Então é preciso entender o mecanismo. Não dá para mexer numa estrutura que você vem trabalhando há 2 meses porque você perdeu peças para a seleção porque tem um cara machucado. O futebol da vida real não é o PlayStation, que você vai lá, aperta o start, muda o sistema de jogo e vai dar certo. Não, você precisa trabalhar. Você vendeu uma ideia pro seu grupo, perdeu uma peça, você vai mudar tudo. Não é assim. Então, vamos ver o que o Milito pensa. Eu acho que a função do Batalha nesse jogo vai determinar as outras funções, principalmente a do lado esquerdo, de quem for fazer o papel de ala, seja o Scarpa, quem for fazer o papel de um terceiro zagueiro, seja o Rômulo ou o Fux. Vamos colocar na tela para a turma que está no YouTube essa escalação trazida há pouco aí pelo Cláudio Rezende, as possibilidades que tem para esse jogo da noite, né? Para esse duelo contra o Bragantino, o técnico Milito. Lembrando que tem jogadores convocados, né? Não tem o Arana, não tem o Vargas, não tem o Alan Franco disponíveis. Tem a lesão do Hulk, que é uma ausência muito impactante. Já vinha convivendo com a ausência também do Otávio, com a ausência do Rubens. Então, há uma limitação de peças. Mas a base é essa que está no YouTube, com o Everson, Saravia, Fux e a dúvida na zaga, se vai Rabelo, se vai Lemos ou se vai Rômulo. Com Batalha, Zaratio, a possibilidade do Pedrinho ter uma sequência, apareceu bem contra o Caracas, ou se joga o Igor, o Alisson por um lado, o Scarpa pelo outro, Cadu e Paulinho os atacantes. Antes do Cláudio trazer mais informações do Atlético, vamos trazer também informações do Bragantino. O Braga pro jogo de hoje, jogando em casa. Alô, Álvaro Damião. Alô, Cirilo, um abraço para você, um abraço para os ouvintes do Rádio Esportes. O Bragantino é o 6º colocado no Brasileiro, 12 pontos em 7 partidas. O time de Bragança Paulista vem de 4 jogos de invencibilidade. O técnico Pedro Caixinha para o jogo de hoje não terá o atacante Vitinho, cumpre suspensão, 3º cartão amarelo. O lateral direito Andrés Hurtado está com a seleção equatoriana e o volante Natan Camargo, que segue no departamento médico. Por outro lado, quem estava no departamento médico e volta hoje contra o Atlético, mas deve ficar no banco, é o ex-jogador do Galo, Eduardo Sacha. O time do Bragantino para enfrentar o Galo é este: Cleiton, Natan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba, Jadson, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista, Elinho, Henri Mosqueira e Thiago Borbas. Cirilo.